Bom dia, amigos do Gregário Radio. A gente hoje com uma edição especial, fora de hora, mas por um motivo muito bom. Vai ter Brasil no Tour de France 2025. Tota Magalhães está confirmada no time da Movistar para encarar o seu terceiro Grand Tour na temporada. Depois de participar da Vuelta à Espanha e do Giro de Itália, ambos como capitã de estrada, agora ela vai para o grande desafio de encarar o Tour de France pela primeira vez e vai bater um papo exclusivo com a gente aqui nesse Gregário Radio especial. Tota Magalhães, muito bem-vinda ao nosso Gregário especial e obrigada por dividir com a gente essa super notícia. Não, eu que agradeço, super feliz de estar aqui de novo. Me sinto em casa, definitivamente uma gregária. Enfim, vamos bater esse papo. Travou também? Voltou. Ah, então volte. Conta pra gente como é que anda a tua vida de gregária aí na Movistar. Giro de Itália foi mais uma prova sensacional, né? Segundo vice-campeonato que vocês conseguem na classificação geral consecutivo. Mas como é que foi esse giro? Teve uns altos e baixos aí, né? Com um sustinho ali com a Marlin ficando doente, né? Então, o giro era um grande objetivo da equipe. A Marlin tinha colocado muito esforço nisso e, enfim, colocado como objetivo da temporada. Acabou que, enfim, circunstâncias da corrida, ela ficou doente nos últimos 3 dias, então não conseguiu brigar pela camisa rosa, mas saímos de lá com 3 vitórias por etapa, a segunda classificação geral. Então, assim, foi um saldo super positivo. A gente, obviamente, olhando o copo sempre meio cheio, a gente ficou super feliz, mas claro que ficou naquela de, putz, segundo de novo. A Marlin falou assim, eu odeio o segundo lugar, mas foi super positivo. Todo mundo ficou contente, não só com os resultados, mas como também a equipe correu. E, enfim, acho que a gente está indo com essa mesma mentalidade de brigar pela vitória e andar bem como uma equipe para o Tour. Entre o Giro de Itália e o Tour de France, né? No feminino, esse ano ainda ficaram só 2 semanas de intervalo. Então, algumas equipes optaram por pular o Giro de Itália para concentrar todas as atenções no Tour de France, pelo menos com suas líderes, né? Claro, não podem pular a competição. Como foi o caso de Demi Vollering e a Cássia Nivodoma, atual campeã. E vocês não, vocês fizeram com um time praticamente completo. O que vocês estão colocando de alteração entre o Giro e o Tour de France enquanto equipe? Não tem muita alteração, acho que também pelo fato de, putz, a gente usar um pouco o fato da gente ter corrido juntas já, o Giro da Itália, usar essa que a gente já está um pouco mais conectadas, sincronizadas, em sintonia, e levar isso para o Tour. Claro que tem uma mudança ou outra, então, especificamente a mudança é a Paula, que sai e entra a Helena Eric. Mas de resto a equipe não muda. Acho que tem um lado bom e um lado negativo. O lado bom é que, enfim, é isso que eu falei, a sintonia da equipe, a gente está com corrida nas pernas. O lado negativo talvez é que o ritmo de corrida já perde um pouco, os dias de corrida, mas isso a gente só vai saber lá. Estou me sentindo bem, acho que a equipe inteira está se sentindo bem, até porque se a gente não estivesse sentindo bem, a gente falaria com a equipe e rolaria outras trocas. Então acho que é um pouco disso, de tipo, claro que a gente colocou muito esforço no giro, mas a gente tem que aproveitar também essa onda da forma física de como a gente está para levar para o Tour. Então, enfim, acho que tem um lado bom e um lado ruim de ter corrido o giro, e vamos tentar aproveitar só o lado bom. Bom, a Vuelta à Espanha esse ano teve 7 dias, o Giro de Itália teve 8. É a primeira vez que você vai fazer uma prova de 9 dias consecutivos? Como é que tá a expectativa? Como é que ficou a tua forma física, a tua percepção depois desses 8 dias muito intensos de Giro de Itália e se preparando para esses próximos 9? Então, eu nunca corri uma prova de mais de 8 dias, até porque os 8 dias, por exemplo, do Giro da Itália tem sempre um dia de contrarrelógio, então você mais ou menos conta como 7, né? E nesse são 9, 9 realmente, definitivamente 9 dias. É, então vamos ver como é que vai ser. A gente fez uma preparação justamente também pensando que eu deveria correr o Tour, então a gente fez antes do Giro umas boas semanas de volume, com não muita intensidade, e aproveitando a intensidade do Giro para
levar para o Tour. Então, meu treinador falou que, putz, vou voar no Tour, então espero que eu chegue voando lá. É, mas é assim, nunca corri uma prova de 9 dias, sem nenhum descanso no meio, então vai ser curioso, de entender como é que meu corpo vai reagir a isso. E sendo um Tour de France, né? Então, porque todo mundo, eu nunca corri o Tour e todo mundo das meninas diz assim, não, Tota, porque o Tour, é o mais tenso, o mais nervoso. Então, vamos ver como é que vai ser. Vai ser muito interessante, com certeza. A primeira brasileira a correr o Tour de France. Aliás, a gente não tem participação brasileira no Tour de France desde 2013. O último a correr o Tour foi o Murilo Fischer, naquele ano. O Murilo fez 3 participações no Tour de France, o melhor resultado dele foi um terceiro lugar de etapa. A gente também teve o Palharini, que participou 2 vezes do Tour de France, e a gente teve o Mauro Ribeiro, que só participou uma, mas em compensação venceu uma etapa, né, naquele 14 de julho de 91. 91 você não estava nem viva, né, Tota? Nem longe disso ainda. E agora, depois de 12 anos, a gente volta a ter um brasileira, no caso, correndo o Tour de France Femme. Como é que é para você essa sensação de, tipo, se confirmar, né? Finalmente está correndo a prova, que é o sonho de todo mundo que já passou por uma bicicleta, né? Assim, eu confesso que ainda não caiu a ficha de tudo que tá acontecendo esse ano. Acho que foi um ano que tive eu pulei, assim, de nível, digamos assim, e aconteceu muita coisa muito rápido, acho que como minha carreira como um todo. E acho que é surreal pensar que eu tô indo correr o Tour de France, que eu corri umas Olimpíadas, que eu corri uma volta, um Giro de Itália com a Movistar, que sempre foi minha equipe dos sonhos. Eu até postei outro dia que eu botei no guidão da minha bicicleta NFTF, que é uma abreviação para Never Forget the Feeling, então para eu nunca esquecer desse sentimento, de estar vivendo esse sonho, de estar vivendo isso tudo aqui. E e é assim, correr um Tour, acho que dentro do ciclismo, eu diria que é mais importante que correr umas Olimpíadas, por exemplo. Então, não sei o que esperar, confesso. Acho que é ainda mais especial estar indo com uma equipe que está brigando por uma vitória, então tem um pouco dessa da pressão por performance, rendimento. Então, vamos ver, assim, não caiu a ficha, acho que eu só vai cair a ficha quando eu me apresentar lá, eu ver tudo amarelo, as pessoas falando francês. Por enquanto ainda tá como não sei, tá um meio desconhecido, sabe. Bom, e o Tour de France Femme, esse ano, ele vai atravessar a França literalmente, né? Porque vocês largam na Bretanha, na região noroeste da França, e vão chegar ali nos Alpes. Um percurso que eu imagino que você já esteja estudando bastante, que começa ondulado, depois vem as etapas de sprint, e depois 4 dias duríssimos nas montanhas, né? Como é que você vê esse começo ondulado? Você acha que é bom porque tira um pouco daquele perigo do sprint de massa nas primeiras etapas? Você acha que já começa quente? Qual é a tua impressão sobre a rota do Tour de France Femme avec Zwift desse ano? Eu acho que as 2 primeiras etapas vão ser, assim, as mais tensas, talvez, de toda a minha vida. São basicamente 2 clássicas belgas no meio de um Tour de France. A Bretanha é uma região na França super técnica, totalmente estreita, todas as ruas um pouco estreitas, bem parecido com Bélgica. E com subidas ali curtas, punch, para uma Liane Lippert, para uma Lotte Kopeck, já pegar uma camisa amarela. Então, as primeiras etapas vão ser super tensas e decisivas, acho que talvez um pouco para a classificação geral. Acho que tem algumas meninas que não conseguem andar muito bem nesse tipo de terreno, e se tem alguma caída ou enfim, algum corte no pelotão, podem se ver afetadas com isso. Acredito que para a gente é super positivo ter 2 etapas como essa, não só para tentar vitórias por etapas com a Liane, como também a Marlin sabe muito bem andar no pelotão, é super técnica. Então pra gente, enfim, acho que a gente vê como um lado positivo. E o Tour em si é administrar energia,
porque os últimos 4 dias é onde realmente, por exemplo, a Marlin vai precisar da gente. Então, são os dias que a gente precisa estar 100%. Beleza, 100% a gente não vai estar, a gente vai estar 90%, espero eu. E é isso, é administrar energia, saber correr com inteligência, que talvez é a coisa que eu mais tenho aprendido nesses últimos tempos, que energia é igual a dinheiro, então quem guarda tem. É, enfim, levar dia após dia e deixar a Marlin o mais segura possível e tentar brigar por vitórias com a Liane também, que tá no auge também da carreira dela. Tá voando realmente, Eliane, andou muito nesse Giro de Itália, as 2 vitórias de etapa foram brilhantes, né? E já estava vindo muito bem, desde a Vuelta também, onde ela foi super agressiva. E pode ser uma camisa amarela aí para a Movistar no começo do Tour de France. E logo depois dessas 2 etapas, a gente tem 2 etapas que são relativamente planas, mas que são numa região que a gente viu no masculino o vento causando confusão. Como é que vocês têm trabalhado isso internamente? A equipe está bem montada nesse sentido de proteger a Marlin, de tentar, de repente, até quebrar o pelotão e se aproveitar dessa vantagem da Marlin ser uma atleta maior e mais estruturada para aguentar vento do que algumas das candidatas da GC? Com certeza. E primeiro falando da Liane, eu já falei acho que umas 10 vezes para ela, foca na amarela, a gente vai conseguir essa amarela nesses primeiros dias. Enfim, obviamente a gente tá sonhando, mas tomara que dê certo. E sobre a Marlin, com certeza, se tiver vento suficiente, vamos ser uma das equipes que vai tentar alguma coisa. Não só pelo perfil da Marlin, como também a Liane, enfim, eu, a Helena, todas as meninas andam super bem no vento. E se a gente conseguir já, de alguma maneira, pegar outras equipes, talvez de surpresa, melhor ainda. Quanto mais, digamos que, trabalho a gente der para as outras equipes, melhor. Eu gosto bastante de correr no vento, vento lateral, os famosos Echelons, abanicos. Acho que, tipo, metade do pelotão não sabe andar ou na hora ali não tá tão focado o suficiente e perde o momento. Aí vamos ver. Novamente, eu não acho que tenha um dia muito tranquilo no Tour. Todos os dias tem alguma coisa ali que pode acontecer. Então vai ter que a nossa cabeça, enfim, nosso foco vai ter que estar 100% ali dentro, dia após dia, e tentar economizar a energia que a gente conseguir para chegar nos últimos dias bem para fazer diferença. Você colocou um ponto que a Marlin tinha colocado o Giro como prova-alvo da temporada. Acabou, infelizmente, ficando doente. Fez mais um segundo lugar, né? Então já foi segundo na Vuelta, segundo no Giro. Para o Tour de France, a gente sabe que tem uma grande favorita. Como é que vocês veem esse posto de favoritismo da Demi Vollering e quem mais vocês colocam na briga pelo título, pelo pódio, pelas etapas que vocês querem? É super natural a Demi ser favorita, até porque ela ganhou a Volta da Espanha, enfim, já ganhou o Tour de France. Tudo que entra ganha, ou se não ganha, faz pódio. Então, muito natural ela ser a favorita. E acho que pra gente é até bom, que tira a pressão como equipe de controlar a corrida. Mas acho que também a gente tem que ficar de olho na Visma, com a Pauline, que a gente não sabe muito bem o que pode acontecer ali. A Van der Breggen, que por mais que não tenha tido um giro muito bom, enfim, é uma ET, né? Quantidade de campeonatos mundiais e, enfim, voltas e tudo que ela já ganhou. A Cássia, por ser a defensora aí do título, e também tá com uma equipe super forte. A equipe da Fênix, que tem 2 cartas ali, a Pauline, não sei o O sobrenome Yakers, dela, exato. o Yakers e a Yara Castellan, Yara, além da. Exato. exatamente. Por mais que eu não acho que seja uma grande ameaça, elas estão sempre ali. Então a gente também tem que ficar assim de olho, digamos assim. Mas obviamente a Demi o Joker, digamos assim, aquela que a gente precisa bater. E veremos. Elisa, Ela tá saindo agora. Elisa também. Eu não tenho certeza se ela tá confirmada, mas acredito que sim.
A Elisa também, por mais que eu ache que tem escaladoras melhores, eu não acho que a Elisa escale tão bem quanto outras, mas, obviamente, ganhadora do Giro, enfim. Vamos ver, assim, o Tour é o Tour, tá todos os favoritos ali, os melhores do mundo estão ali. Assim, o start list de um Tour é muito mais forte que um start list para umas Olimpíadas, o que é muito interessante e vamos ver como é que vai ser. Vai ser uma briga, vai ser muito interessante. Acho que hoje em dia está muito mais divertido acompanhar o ciclismo feminino que o masculino. Por mais que eu adoro o Pogacar, o ciclismo feminino ao menos tem ali uma adrenalina, o mistério, e a galera tem que acompanhar, né? Não, tem com certeza, ainda mais tendo brasileira na disputa. Você falou Pô, um ponto exato. interessante. Não, com certeza, é o mínimo que a gente espera, é todo mundo ligado em todas Galera, as pô, etapas desse Tour de France com a Vex Swift, ainda né? mais plana Lídia Borba comentando. Estarei lá todos os dias, emocionadíssima, Exato. tentando me segurar na cadeira, porque vocês já viram como são minhas reações quando eu estou comentando, não me aguento. Mas você falou uma coisa interessante que é o start list é até melhor que o das Olimpíadas, mas não só isso, né? Diferente das Olimpíadas, que às vezes você está correndo contra a pessoa que você é adversário ali no campeonato nacional, ou que é de outra equipe, ali tá todo mundo montado em prol de um trabalho em comum. E é isso que a gente tem visto a Movistar fazendo muito bem, né? E não é puxando a sardinha só porque você tá lá dentro, mas a gente viu um crescimento enquanto equipe da Movistar feminina esse ano absurdo. E aí todo mundo, obviamente, comenta, né? Poxa, a Movistar feminino tem uma capacidade tática e organizacional ali que a gente não vê na Movistar masculina, né? O que você acha que é o grande diferencial de vocês para essa organização tática, para a forma como vocês vêm se construindo enquanto equipe e para esse Tour de France? Assim, comentando um pouco sobre os últimos anos, acho que o ciclismo feminino mudou muito. E agora, para vencer, você tem que ter uma equipe para isso. Acho que a época de Van der Breggen, de Van Vleuten, você só tendo a estrela já era suficiente para ganhar. E agora não, as equipes estão vendo isso. E a Movistar começou a se estruturar a partir disso. Então, fazer uma equipe justamente pensada para proteger a melhor forma a sua líder. E não só isso, como também tipo, uma equipe estrategicamente pensada para as etapas do Tour, por exemplo. Então, não é assim, as melhores gregárias estão no Tour. Não, as melhores gregárias para o perfil das etapas, sabe? E, e acho que é um pouco disso, assim. Tá todo mundo na mesma página, tá todo mundo querendo fazer o melhor trabalho possível para Marlene ganhar e ter vitórias por etapas com a Liane. Então tá tudo muito claro, não tem não tem confusão, digamos assim, em termos de tipo qual é o objetivo da equipe, o que que a gente quer para esse dia, o que que a gente não quer para esse dia. Tá tudo 100% esclarecido. Hum, a equipe em si, as meninas estão muito entrosadas, não só dentro da equipe que vai para o Tour, como também as outras meninas que fazem parte também disso, né? Porque a gente, até quando a gente tem as reuniões pré-prova, assim, pré-Tour de France que a gente vai ter essa semana, muitas das meninas que não estão participando participam da reunião, justamente porque ali todo mundo é uma equipe. Por mais que estejam ali pedalando 7, tem mais 10 assistindo e torcendo. Mas acho que é um pouco disso. Acho que, obviamente, a energia conta muito, a clareza do porquê e como é que a gente vai fazer cada coisa. E que no final das contas é a organização, né? Que todo mundo acha que a Movistar não é organizada, sei lá o quê, mas, pô, é muito. A turma que acha que não. E, enfim, a parte do staff também, diretores, tá todo mundo sabendo muito seu papel ali dentro. E acho que para isso é o diferencial para ter uma equipe organizada em prol de um objetivo, você precisa saber o papel de cada uma, como que a gente vai fazer isso, e por enquanto a gente está fazendo super bem. Genial. Tota, das 9 etapas do Tour de France Femme, é claro que a gente tem uma possibilidade muito grande de ver a Lippert brigando por essa amarela, e a gente vai ficar nessa torcida por aqui, claro, que são nas duas primeiras etapas. Mas tem alguma etapa em particular que você vê como sendo potencialmente interessante
para Movistar, para você ou para Marlin? Eu acho que certamente se rolar vento forte o suficiente, as etapas planas com vento ajudam muito a Marlin, até porque as puras escaladoras talvez tenham bastante problema nesses dias. E, obviamente, Col de Madalena, enfim, os dias que chegam Ao alto ali, né? ao alto, exato, são realmente diferenciais e é onde as líderes de cada equipe vão fazer definitivamente algum estrago. Então, eu diria que essas duas, digamos assim, o Joker seria as provas, as etapas planas com vento, e assim, O tipo, que vai resolver vai certeza. ser. Exato, É. exatamente. Como você vê uma participação de uma equipe como a IF, por exemplo, com a Kerbal? Você acha que é alguém que vocês vão estar de olho também? Ou vamos focar no que interessa, em Demi, em Cássia, em Fênix, e o restante a gente monitora ali na visão periférica? Assim, eu acabei não comentando sobre ela quando eu falei das favoritas e tal, mas assim, acredito super que pode ser uma das favoritas também. Ela, na volta da Espanha, mostrou que tá ali na briga, fez um quarto lugar, se não me engano. Enfim, ficou um tempo sem competir, se não me engano, até chegar agora o Tour. Ou se competiu, não fez nada que eu me lembre assim expressivo. Mas certeza que também é um nome para ficar de olho. É claro que tem pessoas, digamos assim, mais importantes para se preocupar com, tipo Demi, Elisa, Cássia, mas é alguém que a gente tem que ali ficar de olho. A gente sempre faz uma lista ali das 10, 15 G6 que estão brigando ali para a classificação geral. E, obviamente, a Cedrine vai estar entre elas. E você, enquanto o teu papel nesse Tour de France com a Movistar, que tem alguma alteração, tem alguma nova atribuição ou alguma orientação diferente em relação ao que você fez muito bem na Vuelta e no Giro com o time? Eu confesso que a gente ainda não teve a reunião específica para falar de todo o papel de cada uma na prova. Não acredito que mude muita coisa, até porque se algo está dando certo, não se deve mudar. Mas vamos ver. A gente não teve reunião, a gente vai ter essa semana as primeiras reuniões. Obviamente, primeiro a gente faz digamos que um resumo geral do tour, e aí a gente fala etapa por etapa, e o que que a gente quer de cada etapa. E primeiro sai tudo das corredoras, para depois os diretores virem numa próxima reunião com, digamos que com a decisão final. O que é legal também, que é super interessante, que eles escutam muita gente. E veremos. Tem uma semana, 6 dias para o tour ainda, e eu deixo vocês atualizados. Bom, conta pra gente então esses próximos passos. Que dia você viaja para o Tour? Vocês já vão direto para a cidade da partida ou não? Que dia que são essas próximas reuniões? E principalmente, conta pra gente se tem algum segredo, alguma coisa que você leva na bagagem, alguma além do adesivo ali na bike que eu ia te perguntar e você já contou pra gente. O que você está fazendo de especial para você mesma neste Tour de France? Bom, eu viajo na quarta-feira, a gente tem uma reunião segunda. Na terça, eu acho que também a gente tem uma reunião, tudo online primeiro. Viajo na quarta, quinta, tem a primeira reunião do time geral, já no hotel. A gente fica os primeiros 5 dias, se eu não me engano, no mesmo hotel, que é onde é a apresentação da equipe também e a primeira largada em Bretanha. E logo em seguida já começa os transfers, a loucura. Graças a Deus, o tour começa tarde, então, tipo, começa sempre 1h30 da tarde, então eu consigo dormir bem. O que no Giro, por exemplo, a gente estava acordando, tipo, 6h30, 7, que para quem tá na Europa é bem cedo. Sei que no Brasil não é cedo, mas aqui na Europa já é bem cedo. Meu fuso horário europeu. E das coisas que eu levo, assim, talvez a coisa mais animada que eu esteja, assim, animada para ver minha mãe lá, que ela vai estar assistindo.
E das coisas que eu levo, fone de ouvido, eu levo uns 3, 4 reservas assim, porque eu não vivo sem música. Então eu preciso do meu momento só escutando uma batida, alguma coisa para desligar os pensamentos, que acaba quando você tá numa corrida, você tá tão na bolha ali que você só fala de corrida de bicicleta. E eu preciso de um tempo para relaxar meu cérebro, digamos assim. Então a música me ajuda nisso, sai um pouco dessa bolha. Então eu levo 4 fones, para ter certeza que eu vou ter alguma forma de escutar. Tem uma música que não pode faltar na playlist desse Tour de France? Assim, uma curiosidade que a gente sempre faz uma playlist para cada volta. Então a gente teve a playlist da volta da Espanha, a gente teve a playlist do Giro. Então a gente ainda tem que criar a playlist do tour para, tipo, botar as músicas ali, a gente vê qual que vai ser a música clássica depois pro tour. Mas, pessoalmente, eu gosto muito de Rufus do Sol ou Fred Again. É, então eu diria uma dessas. Mas eu também tô muito numa vibe meio mais clássica, digamos que um Elton John, uma vibe meio também jazz. Então eu sou bem eclética. Às vezes eu solto um sertanejo também. Vai depender do mood. Qual foi a música clássica do Giro de Itália, Tota? Teve duas, obviamente, a clássica que todo mundo escuta, Sarà Perché Ti Amo. E a outra, putz, eu não vou lembrar aqui o nome agora. É, Questo Amore è un motore. Muito boa também. Olha, muito bom. Bom, vamos, Mas, vamos pedir para você. obviamente, por Ah, exemplo, para a Liane, certeza que é uma outra, que é porque ela adora reggaeton, então provavelmente vai ser um reggaeton. É, mas eu não sou tão fã de reggaeton, então eu botei essas mas músicas ali dentro da playlist e todo mundo aceitou. é bom que vai dando uma variada no estilo. Imagina um reggaeton Exato. seguido de Não, um 100%, sertanejo, hã. Porque seguido quando eu de Elton boto John. quando eu boto porque a gente tem uma caixa de som no ônibus, então quando eu boto lá a playlist, sai de I'm Alive pra um funk brasileiro no meio, pra um francês da Aude Bianique, pra, tipo, um reggaeton, é uma mistura ali. Aliás, teve um momento muito engraçado, já que você falou do funk brasileiro, que foi quando aparentemente o estagiário do Giro de Itália mandou um funk Sim, proibidão em um pódio, sim. um filme de pódio da Lorena Wibbs. Você contou para o estagiário o que eles tinham feito ali? Não, eu mostrei pra Movistar, obviamente, todo mundo obviamente eu ri muito, mas eles não estavam entendendo o que estava falando ali na letra, mas isso rola direto, né. Mal Exato. sabem a turma os palavreados que tem nessas músicas. Não, mas naquele ali eles acertaram ou erraram demais, porque além de tudo a letra casava com o vídeo, foi Demais! uma coisa Exato, com o impressionante. movimento que ela estava fazendo. Sim, 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 sim. Sim, Bom, vamos esperar que eles usem funk brasileiro com parcimônia, se forem usar no Tour de France. exato. Mas, nossa, muitíssimo obrigada por esse papo. História que você está fazendo, a primeira brasileira no Tour de France. Ah, uma Mal coisa ou que eu bem, queria deixar claro. Eu não sei se, assim, a Cláudia Carcerone correu um ela Tour de France, participou eu do não tenho Grambu. certeza. Ela correu. Na Ah, tá. época, obviamente, e acho que vale a gente falar isso, a Cláudia é um precursora, sim. Ela correu o Tour de France. Eu Sim. acho que na época ela já estava competindo pela França, não tenho certeza absoluta, mas é brasileira e tudo certo. Uhum. Quando a gente fala que a brasileira correu o Tour de France, é dessa nova fase do Tour que começou ali em 2014 com a 2022 oficialmente como o Tour de France, organizado pela ASO e com toda essa máquina do Tour de France, como o pessoal da imprensa costuma dizer, mas é muito, muito importante realmente a gente falar da Cláudia. E, mal ou bem, quando a gente fala de grandes voltas também, as masculinas têm 21 dias, as femininas são mais curtas, então você vai fazer uma coisa muito legal, que é correr as 3 grandes voltas em uma mesma temporada, né? Espero que você curta muito essa oportunidade e que você mantenha a gente informado de tudo, porque eu espero que a torcida seja muito grande, que toda essa galera que está assistindo o Tour de France masculino e vendo o Pogacar amassar lá, esteja junto com a gente e acompanhando o feminino, porque vai ser demais. Eu que agradeço. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer algum rádio durante o tour, enfim, talvez uma live diária. Eu vi que alguns atletas, acho que masculino, fizeram,
no Tour agora. Enfim, soltando uma ideia, vamos ver se a gente consegue colocar isso para dentro. Agradecer o convite, obviamente, sempre um prazer. E convidar a turma a acompanhar o Tour, a torcer, que com certeza vai ser um espetáculo. Não E tenho a a menor. escutar a Ana Lídia na ESPN. Estarei lá na ESPN, estarei com os resumos diários, porque esses resumos não podem faltar, para todo mundo estar sempre em dia e atualizado antes de escutar a próxima etapa também. Tota, mais uma vez, muito obrigada, boa viagem, boa semana final de preparação, e a gente organiza isso aí para fazer a melhor cobertura do Tour de France que o Brasil já veio nesse Tour de France Femme avec Zwift. Obrigada. Au revoir!